Pode. Bom, boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja presente, né? Mais uma vez, estamos aqui reunidos, né? Como fazemos todos os sábados, nesse mesmo horário, 19 horas, né? Prontos para mais uma reunião pública, né? E como foi dito, né? Eu vim de muito longe, vim da Califórnia com uma escala rápida na Filadélfia, em Dallas, né? Então, mas brincadeiras à parte, porque realmente ali onde nós moramos são esses nomes, né? Então, não deixa de ser, né? Vim de lá mesmo, né? Tá bom? Então, que nesse momento em que nós estamos aqui reunidos, possamos, né, estar colaborando com a boa espiritualidade, né? Como fazemos sempre, né? Como fazemos sempre. Então, estamos aqui enviando esses fluidos porque eles aproveitam o que nós temos de melhor nessa colaboração para os trabalhos, né, que são feitos no plano espiritual. Então aqui, nesse momento, a Casa de Luz e Esperança, como tantas e outras casas, como tantos e outros templos religiosos, independente, né, do segmento que seja, são pontos luminosos, são pontos de apoio que a boa espiritualidade sabe que pode contar e partir, né, para essas incursões do bem, né? E nesse momento aqui estamos despertos, né? Mas estamos colaborando, né, levando para que esse lenitivo chegue para encarnados e desencarnados, estejam eles aonde estiverem, certo? E então estamos aqui colaborando, refletindo sobre as nossas atitudes, né? Porque o nosso objetivo é esse, buscar, né, ser um ser humano cada vez melhor. É o que nós estamos trabalhando. E estamos nessa colaboração com a boa espiritualidade, né? E como eu já disse antes, eles aproveitam o que nós temos de melhor, né, para levar, e ainda mais principalmente num momento como esse, né? Estamos já aí em pleno carnaval, mas é aquele caso, né? Carnaval é uma data, são datas, né? Assim como temos o Natal, como temos a Páscoa, né? As festas juninas são o quê? São datas. Datas porque nós vivemos assim num planeta ainda, né? Um chamado planeta de provas e expiações, que nós ainda precisamos de mensagens assim impactantes, né? Precisamos de uma coisa que marque. Por isso a gente precisa muito da data. Porque fala, por exemplo, Ano Novo, é uma data. Tudo bem, a gente festeja o Ano Novo, vamos para a praia ou ficamos em casa, todo mundo se abraça, desejando feliz Ano Novo. E é uma data que o pessoal faz o quê? Ali, a partir dali começa um planejamento para o ano, né? Aí quando passa o ano, você olha para trás, caramba, não fiz nada daquilo que eu planejei, né? É sempre assim. Mas é uma data, né? Não, ainda falta um mês para o Ano Novo. Não, vou deixar isso para depois do Ano Novo. No ano depois do Ano Novo eu faço isso, né? E aí, quer dizer, a gente fica nessa de ficar esperando as coisas melhorarem para tomar uma decisão, né? E aí o que é que acontece? Nós sabemos que, como diz, né, tem um ditado que diz, né, viver é um risco, né? Envelhecer é um privilégio, né? E nascer, você pode nascer ou não. Então, quer dizer, viver é um risco. A gente pode, de repente, a gente está aqui conversando, pode ser a última vez que estamos aqui, e daí? Aí você refletir, né? Caramba, eu não fiz nada, né? Então, esse negócio de ficar esperando as coisas melhorarem para tentar fazer alguma coisa, nós temos que riscar isso do nosso mapa, certo? Por exemplo, dentro da casa espírita, não, quando eu me aposentar, quando eu ficar ali, quando eu melhorar, eu vou começar a fazer mais isso. E aí vem o desencarne que chega para todo mundo, né? Aí você chega lá no plano espiritual, poxa, mas meu Deus, não era agora, eu queria viver mais, né? Aí os amigos espirituais te dão um exemplo daquele outro que foi indo aos trancos e barrancos, ele caía, como o Emmanuel fala, caiu, reedifique-se, caiu, reedifique-se, né? Não fica esperando o tempo, né? Por exemplo, a gente quando sai para trabalhar, pode estar chovendo, mas a gente sai para trabalhar, não é verdade? Mas está muito frio, está muito calor como esses dias, mas a gente tem que fazer as coisas. Você não vai ficar esperando as coisas melhorarem. Então,
Datas são apenas uma data, ela só é o nome que está ali, só é aquele dia lá, dia 1º de não sei o que hoje, dia 1º de março começa o carnaval, não sei o que, dia 23, véspera, 24 de dezembro, véspera de Natal. É apenas uma data. O espírito natalino, ele tem que ser o quê? O ano todo, né? Nós temos que... É uma data que marca, tudo bem, a gente reflete naquilo ali, mas vamos procurar justamente aqueles ensinamentos que o Cristo deixou, refletir e a gente vamos procurar nos esforçar para utilizar no dia a dia. Ano novo, vou esperar o dia 1º, o dia 31 para 1º, aí quando eu acordar no dia 1º é que eu vou começar a fazer as coisas. Aí termina não fazendo, né? Então, o ano novo ele tem que ser todo dia, né? A partir do momento... Engraçado, eu vi uma pessoa explicando o exemplo simples de arrumar uma cama. Realmente, quando você arruma, você levantou, pulou da cama, arrumou a cama, parece que realmente o dia começa diferente, não é? Agora, quando você larga a cama para lá, o travesseiro meio espalhado, aquele lençol todo enrolado lá, e aquilo vai ficando, e parece que as coisas não andam, né? Parece que tem alguma coisa estagnada. Aí chega no meio do dia, você entra no quarto de novo, vê aquela cama desarrumada, né? Vem aquela impressão ruim, né? Quando você arruma a cama, não, parece que a decisão foi melhor, né? Parece que as coisas fluem melhor. Uma coisa simples, mas que faz muito sentido. Então, é o ano novo. Então, vai fazer uma dieta, independente de ser dia 1º de janeiro ou abril, né? Faça, o ano novo tem que ser justamente naquele dia. Sentiu vontade de comer rabanada em abril ou em maio, não tem problema, você não ficou maluco, né? Não, tem que comer só no Natal, né? Tem que ser ali, é aquela data ali. Então é isso. A gente são datas, né, que foram colocadas e existem aí que marcam, não é? E diante até do tema que nós vamos desenvolver, né, que é falando sobre o preconceito e o espiritismo, né, e nós falando de novo que nós estamos no carnaval, eu lembro que, por exemplo, é até uma época meio difícil até para escolher os palestrantes, né, a gente prefere até buscar os palestrantes que estão mais próximos, e principalmente aqui na nossa região, né, pela dificuldade, né, do deslocamento. Então eu lembro que eu acho que eu estava comentando com a Jade, eu acho que eu vou voltar a ganhar os meus estandartes de ouro, né? Porque eu sempre fazia, quando eu morava em Saquarema, eu sempre era convidado para fazer as palestras no carnaval, né? Porque eu falava, Giovanni, fica difícil, né? Vi um companheiro de Niterói, vi um companheiro, até vindo aqui até de Cabo Frio para lá, né? Porque a vinda até pode ir, né? De chegar até Saquarema vai, mas depois para voltar, né? Ficava às vezes meio difícil. E sempre numa sexta-feira. Então, eu fiz muita palestra numa véspera de carnaval, sempre assim, às sextas-feiras, né? Justamente por causa disso, né? E justamente também por ser esse período. E a gente fala sobre o preconceito, que nós, desde pequeno, né? A televisão, ela está sempre dando aí, a imprensa está dando, sobre as diversas formas de preconceito que a gente encara no nosso dia a dia, não é? Tem o preconceito religioso, né? O próprio espírita, nós espíritas, de vez em quando a gente sofre muito, porque o preconceito ele tem essa característica, né? A pessoa ela adquire uma ideia preconcebida de uma coisa, por exemplo, no caso uma religião, no caso um local, antes até de conhecer. Ela mal conhece, não conhece, mas já vai formulando ideias sobre aquilo dali, né? Então o espiritismo mesmo, ele é bem vítima às vezes de preconceitos, não é verdade? Né? Falam que nós somos adoradores do demônio, né? Que aí o Allan Kardec, até numa dessas discussões que ele tinha, ele até falava assim, bom, mas que demônio é esse que prega o amor ao próximo, né? Que prega a perseverança, que prega a calma, a compreensão, respeitar o momento do outro. Peraí, mas esse demônio está meio estranho, né? Porque sempre quando fala-se em demônio, né, é uma figura, né? Porque nós sabemos que dentro do espiritismo ele é apenas uma figura alegórica, né? É uma figura que entra nos locais o quê? Para causar a desestrutura, para causar a desarmonia. Aí fala, bom, mas peraí, mas então vocês não estão entendendo, você não está conhecendo, porque, mas não é assim, que nenhuma vez chega
um católico dizendo que nós, espíritas, não éramos cristãos, né? Não éramos, dizendo mesmo que não, o espírita não é cristão. E vocês sabem que esse termo cristão, ele surgiu, foi com Lucas, né? Lucas, quando conhece Paulo, né? Nas andanças de Paulo, e o Lucas, o Lucas era médico, mas ele conhecendo os trabalhos de Jesus, ele não conheceu Jesus, apesar de ter as narrações, tudo, ele não conheceu pessoalmente Jesus, mas ele se interessava muito por Jesus justamente nessa parte das curas que Jesus fazia, né? E ele, como médico, ele estudava justamente isso, essa parte de curar as pessoas. Ele fazia muito esse trabalho de curar. E ele levava o ensinamento do Cristo e curava. Ele conhece Paulo, né? Nesse conhecimento com Paulo, os dois conversando, trocando ideias, se interagindo, o Lucas sugere para Paulo, olha só, Paulo, para quem segue o Cristo, né? Se você segue o Cristo, poderia usar esse termo, cristão, né? Então é independente, e, aliás, o próprio Paulo, se vocês vão ver lá na epístola de Paulo aos Romanos, né? Quando ele está em Roma, ele mesmo discute, porque quando começou a formar aquele grupo, os primeiros judeus que começaram a aceitar o cristianismo, não é? Eles se achavam assim, somos diferentes, espera aí, nós somos judeus, Jesus nasceu ali, e nós, né, estamos aceitando o cristianismo. Então eles estavam assim, colocando como se fossem uma elite. Não, os outros não. Por exemplo, os gentios, né? Quem não era judeu era gentio. E o Paulo, lá nos ensinamentos dele aos romanos, ele explica justamente isso. Não ligue para o que ele fala. Se você segue o Cristo, independente da religião que você siga, e aliás você pode até não ter religião, não tem problema nenhum, se você na prática está buscando aqueles ensinamentos, está buscando colocar na prática, como ensina lá no Livro dos Espíritos, o exemplo a ser seguido, se você busca aquele exemplo, então você é um cristão. Não interessa se você seja protestante, não interessa se você seja espírita ou católico, não interessa, você está colocando na prática esse ensinamento, certo? Então o espírita, né? Então às vezes até alguns tem uma espécie de, assim, porque você sabe que a domesticação é uma forma de preconceito e de racismo sutil, né? A domesticação. Então, os nossos irmãos da Testemunha de Jeová, por exemplo, isso quando eu morava lá em Saquarema, então aquela turma aqui também tem, a gente vê muitos, né, esses nossos irmãos da Testemunha de Jeová que visitam as casas, né? E aí, uma vez, lá na outra casa que eu frequentava, numa reunião, aí o assunto foi se desenrolando e caímos na Testemunha de Jeová. E aí um companheiro lá nosso disse que o pessoal da Testemunha de Jeová, quando viu que ele era espírita, aí falou assim, poxa, vocês sabiam que vocês são os que nos recebem melhor? Né? Os espíritas são os que melhor recebem, inclusive até outras correntes protestantes recebem mal os nossos irmãos da Testemunha de Jeová. E um da Testemunha de Jeová falou. E aí eu soube também, porque lá eles se reúnem assim mais ou menos como a gente aqui, né? Tanto eles falam, Salão do Reino das Testemunhas de Jeová, aquelas salas assim. E lá eu vim saber, né? A gente acaba até arrumando amizade com alguns deles, né? E aí eu vim saber que eles diziam assim, como eles tinham aquele preconceito, aquela rejeição, né, com relação ao espírita, cuidado, hein? Gente do diabo, né? São os agentes do diabo. Então, eles lá, entre eles, começaram a conversar sobre nós espíritas. Nós arrumamos até defensores ali dentro, né? Uns chegaram assim e falaram, não, eles não. Eles são espíritas, só que eles são os espíritas diferentes. Olha a falta de conhecimento, né? Eles são os espíritas diferentes. São espíritas diferentes. Eles são aqueles espíritas, eles não viram no santo. Eles não viram no santo. Eles são aqueles espíritas que estudam os livros, né? Nós somos os espíritas que estudam os livros, né? Então a gente não bate tambor, né? Essas coisas, porque eles confundem, né? Então, por exemplo, quem segue o candomblé e a umbanda não é espiritismo, que fique bem claro isso. O candomblé, quem segue o candomblé é candomblecista. Quem segue a umbanda é umbandista. São espiritualistas, certo? Agora,
todo espírita é um espiritualista, mas nem todo espiritualista é um espírita. Mas o que quer dizer assim? Por exemplo, os nossos irmãos católicos são espiritualistas? São. Os nossos irmãos protestantes são espiritualistas? São. Ou seja, morreu, era bom, vai para o céu. Ou seja, você sobreviveu, a alma sobreviveu, foi para o céu. Mas foi mal, só fez coisa errada, vai para o inferno. É espiritualista porque sobreviveu, está no inferno, mas sobreviveu, né? Sobreviveu, a alma está viva, o corpo morreu, mas a alma está viva em algum lugar. Então, é espiritualista. Nós sabemos, aqui somos espiritualistas, por quê somos espiritualistas? Sabemos que vamos desencarnar, né? O nosso corpo vai ir lá para o cemitério, né? Como diz o Bacelli, né? O cemitério, na realidade, é um verdadeiro depósito de roupas velhas, né? A nossa roupa um dia não vai servir mais, mas nós vamos seguir em algum lugar aí. Então, somos espiritualistas, tá bom? Mas os nossos irmãos da Umbanda e do Candomblé não são espíritas, certo? Apesar de usar o termo espírita. Eu sou espírita Candomblé. Não, eu já sou espírita Umbanda. Esse termo é errado. Como é errado também nós aqui de falarmos assim, eu sou espírita kardecista. Está errado. A doutrina, ela não é de Kardec, a doutrina é dos espíritos. O Kardec foi um codificador. Ele codificou, né, as mensagens, é isso, mas a doutrina é dos espíritos. Então até o termo kardecista está errado. Eu sou cristão espírita. Está errado também. Porque quando você diz que você é cristão espírita, então quer dizer, existe algum espiritismo que não seja cristão? Então, nós somos cristãos, sim, porque estamos procurando seguir os ensinamentos de Jesus, né? Como diz lá no Livro dos Espíritos. O maior exemplo a ser seguido, só não lembro da pergunta, mas está lá, é o maior exemplo a ser seguido. E os espíritos são diretos. Jesus, o maior exemplo a ser seguido, certo? Então, mas infelizmente às vezes, né, nós também, às vezes o espírita pensa que está blindado, né, pelo que a gente aprende aqui dentro, né, a gente pensa que está blindado, mas às vezes nós trazemos também o preconceito para dentro do nosso movimento. Veja bem, existe uma diferença entre doutrina espírita e movimento espírita. A doutrina, ela é perfeita, tá? A doutrina espírita é o cristianismo redivivo. Acabou. Agora, movimento espírita é diferente porque ele é feito por pessoas. Pessoas erram, pessoas têm defeitos, pessoas têm manias, têm virtudes também, claro, tá? Mas realmente é uma responsabilidade muito grande. Por exemplo, até como eu que estou aqui falando, né? Eu, nesse momento, estou sendo a fachada da doutrina. Se chega aqui uma pessoa que nunca viu o espiritismo, né, não sabe, olha, eu quero conhecer esse tal de espiritismo. Tem ali, Casa de Luz e Esperança. É espírita. Eu vou lá, vou conhecer o dia da palestra. Então, ele está vindo pela primeira vez, né? Então, nesse momento aqui, eu estou sendo o quê? A fachada da doutrina. Ele vai sair daqui com uma impressão sobre a doutrina, dependendo do que eu falar aqui dentro. Então, nós precisamos também saber que nós não estamos tão blindados assim, porque às vezes nós trazemos, é natural que, como eu gosto de repetir sempre isso, é natural que tenhamos resquícios das religiões, né, que seguimos, porque afinal, como eu gosto de dizer sempre, nós temos aqui, cada um de nós deve ter pelo menos uns 30 mil anos, né? Cada um de nós aqui deve ter uns 30 mil anos, né? Não é idade cronológica não, é idade mesmo de existências, né? Porque a gente vem encarnando, desencarnando, reencarnando, desencarnando. Então, é natural que nós vamos trazendo resquícios, né? E eu gosto até de brincar, né? Que o católico de hoje costuma ser o espírita de amanhã, né? Então, muitos de nós passamos pelo catolicismo e é natural, às vezes, trazer esses resquícios. O resquício, tudo bem, é natural você trazer. Fica estranho é quando você começa a querer introduzir, né, como saiu outro dia na revista O Reformador, saiu lá, os novidadeiros, né? Ou seja, a pessoa vem trazer novidades para dentro da doutrina espírita, ou seja, vem trazer rituais diferentes, né? Umas coisas assim. E às vezes traz os preconceitos também. Como por exemplo, né? Aí fala, aqui vai para um umbral,
como se fosse para o inferno. Quer dizer, o cara está mantendo aquela mesma mania, né? E vai para o umbral, hein? Cuidado, aí você vai para o umbral, hein? Como se o umbral fosse o inferno. O inferno não existe esse ponto geográfico chamado inferno, né? A literatura espírita mostra sempre aí que é o quê? É um momento da sua consciência, é o momento em que você se encontra. Ai, o céu, o nosso lar, como que engraçado, nosso lar é o limite, né? É o limite ali. Não, eu vou para o nosso lar, que maravilha. Eu tinha um católico falando para mim, rapaz, eu estava lendo, eu conheço vocês, eu li aquele livro no Nosso Lar, ainda não tinha passado o filme não, né? Mas ele tinha lido. Rapaz, será que é assim? Que maravilha. Ele sonhando com o céu, né? Aquele céu das nuvenzinhas, né? Dos anjinhos tocando trombeta, deve ser um negócio meio monótono aquilo, né? E a gente ali, né? Naquele meio, né? E ele falando aquilo assim, meu Deus, que é engraçado, é o limite, sabe, o nosso lar, né? Dizem que ele começa assim, uma parte dele está em Itaipava, né? Ele está aqui na nossa psicosfera mesmo, né? E ele termina em Campos, né? O Nosso Lar é a mais conhecida, né? Mas nós temos diversas colônias, tá entendendo? Então ali, gente, não é o limite, tá certo, pode estar até no alto, mas não é, o limite não é ali. É uma coisa muito mais ampla, né? Isso aí, a espiritualidade, ela vai muito além disso. Tanto que a própria literatura espírita mostra o seguinte, que quando a nossa sintonia muda, você já está no nosso lar, mas a nossa sintonia muda um pouquinho, você sai de lá. Quer dizer, é um magnetismo, né? Você é atraído logo para o outro, para outra psicosfera. Você já fica num lugar diferente. Se você começa a sentir inveja, se você começa a sentir ódio, né? Se você começa a sentir vontade de vingança, acabou, aquela sintonia ali acaba, você automaticamente sai dali. Então essa é a visão diferente. E vocês sabem que até o Chico Xavier, quando ele começa a psicografar as primeiras obras de André Luiz, né, quando ele já começa a publicar, ele encontrou resistência até entre os próprios espíritas, né, da época. Porque aquela coisa do céu, né, ficar no céu, o inferno, a gente quer ficar naquilo, né? Nós queremos ficar naquilo. Engraçado, queremos ficar naquilo como queremos também ter como o Severino Celestino, ele falou uma vez, como nós queremos ter um monstro para ficar tomando conta da gente, um monstro severo ali para dar umas bordoadas na gente quando a gente sai da linha, não é? A gente, engraçado, a gente quer isso, a gente está aqui aprendendo, mas no fundo a gente quer essa severidade, certo? Tanto que dizem, né, que quando nós estamos preparados para reencarnar, nós não recebemos o pai e a mãe que queremos, recebemos o pai e a mãe que precisamos, certo? Então, às vezes, quando a gente olha para trás e vê aquele pai e aquela mãe que era muito severa, era porque foi o pai e a mãe que precisamos ter, porque a gente está aprendendo a se conhecer, né? A gente vai olhando para dentro de si e vai aprendendo a se conhecer. Depois a gente olha para trás e fala, poxa, acho que no fundo meu pai estava certo, né? Que nem um dia eu vi um senhor, né? Isso já tem uns 10 anos. Ele era um senhor assim, de uns 85 anos mais ou menos, e ele contando como foi a vida dele, né? Ele com os irmãos, ele lá com os irmãos dele. Então eles eram, em média, naquela época as pessoas tinham muitos filhos, né? E parece que eram 12, 13 irmãos. E ele contando que tudo na casa deles, eles criavam, né? Criavam galinha, criavam porco e plantavam, né? E o pai e a mãe, aí ele dizia assim, lá em casa não tinha esse negócio de conversar, não tinha isso, a gente ia, era todo mundo pegar a enxada lá e trabalhar e fazer as coisas, era assim que era, né? E aí ele contando, né, que dizia assim, que às vezes o pai chamava, aí calhava deles distraídamente, né? Numa distração, chegar e dizer assim, peraí, não tinha negócio de peraí. Diz que o pai dele, né, virava o cabo da enxada e tacava nas costas dele. Não tem essa de peraí não. Bora, eu chamei, tem que vir. Aí depois ele olhando aquilo, né, ele dizendo assim, mas eu olho, é engraçado, ele com 85 anos dizendo assim, mas rapaz, hoje eu olho e vejo que o velho estava certo, né? Ele tinha razão, né?
porque todos os meus irmãos, ninguém foi rico, né? Alguns já se foram, mas ninguém ficou rico, mas todos construíram a sua vida, todos souberam, né, enfrentar os problemas, né? Todos souberam lidar com as situações. Então, é isso. Então, às vezes, nós ainda estamos nessa fase que a gente precisa, às vezes, desses monstros, né, para nos vigiarem. Monstros entre aspas, é lógico, né? E aos poucos a gente vai melhorando, né, para a nossa própria consciência e ajudando. Então, ainda voltando para o preconceito que às vezes vem para dentro da nossa doutrina, então o que acontece? A nossa doutrina é uma doutrina que as pessoas precisam estudar muito, né? A gente precisa estudar. E aí, às vezes, a pessoa se deixa levar pela vaidade. E aí entra o preconceito. E às vezes, quer dizer, nós espíritas que às vezes sofremos o mesmo preconceito que os nossos irmãos da Umbanda e do Candomblé sofrem, e às vezes dentro do movimento espírita se pratica esse preconceito. Contra, por exemplo, às vezes numa reunião mediúnica, chega uma entidade que é da Umbanda ou do Candomblé, por exemplo, um preto velho, um caboclo, e tem irmãos equivocados, é claro, que dizem que aqui não é lugar para você porque você não tem ainda evolução para isso. Quem é você para dizer isso? Né? Se aquele espírito ele sentiu a vontade de se comunicar ali, porque ele viu ali casa de luz e esperança, casa de Jesus, poxa, eu vou fazer uma comunicação e você expulsa, né, esse espírito, como tem casas espíritas mesmo, estou falando aqui da gente, do nosso movimento, que se recusam a receber esses espíritos, né, pretos velhos, caboclos e outros, entre outros. Você sabe que a reunião mediúnica, naquele momento que aquele espírito ele está ali, naquele momento que você está ajudando, claro, nós estamos ajudando aquele companheiro, mas ele também está nos trazendo uma informação. Então é um aprendizado mútuo. Então nós não podemos fazer isso, né? Dizer que, não, mas você, olha só, meu irmão, não dá, porque não é, os nossos irmãozinhos, eles estão equivocados. Equivocados em quê? Né? As religiões, elas são degraus. De repente, aquela pessoa, ela precisa daquele momento para ouvir aquilo. Então, você vai o quê? Vai excluir? Vai expulsar? Quer dizer, e pelo que a gente aprende, já está equivocado. Porque o que a gente aprende é o quê? Ouvir o próximo, respeitar o momento em que ele se encontra, né? Devolver com o bem, estamos ali para ouvi-lo, certo? E outra coisa, é a reencarnação. Muitos de nós aqui, por exemplo, nós temos pessoas do sexo feminino e pessoas do sexo masculino. De repente, em outras encarnações, estávamos juntos, de repente, com os papéis trocados. Né? De repente, numa encarnação, eu era mulher, a Jade era homem, e quem era o tronco. E a gente vai mudando, certo? A gente vai mudando, né? Éramos de outras raças, éramos de outras etnias, éramos de outras religiões, então quer dizer, e aí entra naquela fase, aí você começa a julgar, como por exemplo esse período agora, que a gente está vivendo, o carnaval, né? Eu sempre costumo dizer que, engraçado, parece que como somos reencarnacionistas, né? Naturalmente, dentro do movimento espírita deve ter inquisidores reencarnados também, com certeza. Tem inquisidores. Tanto que a gente traz o resquício, a gente traz as manias. Por isso que às vezes a gente recebe as influências, né? A gente recebe às vezes as influências do passado, sim. E aí, como esse período, né, por exemplo, como eu digo, às vezes vem inquisidores reencarnados, e aí a pessoa está fazendo a palestra, por exemplo, eu estou aqui fazendo a palestra, de repente eu começo a falar do carnaval. Como eu vi uma vez um companheiro, eu lembro que isso já tem tempo, foi uma palestra que era na quinta-feira, né? Quinta-feira era a semana do carnaval. Aí o companheiro fez uma palestra que não tinha nem nada a ver, ele nem falou do carnaval, estava tudo dentro do Evangelho, né? Estava tudo dentro do Evangelho. No final, para ele concluir, fazer o fechamento da palestra, aí para fazer o fechamento, ele terminou o assunto, ele falou assim: meus amigos, olha só. Aí, né, a pessoa toma logo aquele ar, né? Você vê que a expressão da pessoa muda.
né? Aquele semblante sereno, né? A pessoa falando macio, com tranquilidade, andando devagarzinho, muda até a forma de andar. Parece que o cara se sente até que está flutuando. E aí chega no final, o semblante do cidadão mudou, porque eu ficava assim olhando, né? Ele mudou. Aí ele chegou e falou assim: a gente está chegando o carnaval aí. Assim, mudou mesmo. Ele não estava mais aquela suavidade, né? Aquilo mudou, rapaz. Ele ficou assim: gente, olha só, essa semana aí é a semana do carnaval, tá? Eu conheço alguns companheiros do nosso movimento que é o seguinte: realmente não brincam carnaval, mas levam os filhos para uma matinê, fantasiam as crianças, e porque acham que ali não tem maldade alguma. Tá certo, vão de manhã, é festa infantil, levam os filhos fantasiadinhos lá. Eu só quero dizer uma coisa: não façam isso, porque isso aí não presta. Ficou aquele silêncio, né, no auditório. Aí fiquei olhando assim. A gente tem que tomar cuidado, gente, pelo seguinte: é uma palestra pública, não é verdade? Os gostos são diferentes, tá? Se você só porque a pessoa gosta de samba, você torce o nariz para ela, porque dentro do movimento tem muito disso, hein? Quando um companheiro diz: o samba é um ritmo, eu gosto de samba como você gosta de valsa, como o outro gosta de bolero, como o outro gosta de música clássica, é um ritmo, é um samba, não tem problema nenhum. E aí, porque ali tem pessoas que gostam de carnaval, tem pessoas que têm outros gostos, tem níveis culturais diferentes, né? Tanto que é uma palestra pública, certo? E aí falou isso. Eu achei aquilo uma falta de educação, me perdoa, tá aí, tá na internet, né? Me perdoa, tá? Achei uma falta de educação aquilo, sabe, gente? A gente não tem esse direito. Quem é você, sabe, para dizer isso? Quem é você? E esse livro aqui, né, Nas Fronteiras da Loucura, né, a psicografia, né, de Divaldo Pereira Franco, de Manuel Filomeno de Miranda. Então, essa ala mais radical do espiritismo, olha só, a gente está aqui, a literatura espírita, quando ela fala de preconceito, ela manda que nós tenhamos muito cuidado, porque pelo que a gente prega, é uma coisa que a gente precisa estar trabalhando dentro de nós. É um assunto que muita gente não gosta nem de levar para dentro da casa espírita. Preconceito, racismo, essas coisas. E é uma coisa porque faz parte da nossa evolução, né? Porque faz parte do ser humano, da evolução do ser humano, né? Então a gente precisa tomar cuidado com certas posturas, principalmente essa postura radical, né? Como eu digo, são os inquisidores, né? Reencarnados que descem aí, né? O cara tá ali, tá? Hoje não é mais inquisidor, mas, né, o passado, né, tá aqui guardadinho aqui e volta, né? Esse livro aqui, ele tem sido usado, né, por muitos companheiros nossos do movimento espírita como uma espécie de exemplo para demonizar o carnaval. Usam mesmo para demonizar mesmo, né? A gente pensava que demonização só era coisa da igreja católica e da igreja protestante. Utilizam isso aqui para demonizar o carnaval. Se você lê isso aqui, gente, claro, aí entra o livre-arbítrio, entra como você vai interpretar. Procure, a gente tem que buscar sempre a imparcialidade, certo? Esse livro aqui, gente, é muito interessante, né? Nas Fronteiras da Loucura, realmente o assunto central dele é o carnaval, mas são os trabalhos no plano espiritual de socorro, para socorrer o que ocorre. Claro, os trabalhos de socorro da espiritualidade existem o ano todo, tem o ano todo, né? Mas realmente o carnaval, como aquele fluxo de pessoas é maior, né? Muita gente sai à rua, e infelizmente existem os desregramentos. Então o doutor Bezerra de Menezes, ele tem uma base que fica mais ou menos ali na altura do Campo de Santana, centro do Rio mesmo, né? Centro do Rio. E ele tem diversas bases, né? Outras bases, que são pontos de socorro, para justamente, por exemplo, atender tanto encarnados e desencarnados, e pessoas que desencarnam, né? Pessoas que desencarnam, por exemplo, por excesso de álcool, por excesso de drogas, pessoas que desencarnam assassinadas, né? Em brigas, por exemplo, né?
É um verdadeiro hospital que é montado lá para receber essas pessoas. E eu lendo esse livro aqui, tem uma hora que o doutor Bezerra de Menezes, ele vem fiscalizando, né? O doutor Bezerra de Menezes, ele entra fiscalizando. E aí é que é o mais interessante, né? Me perdoem os que demonizam o carnaval, tá? Me perdoem. Mas doutor Bezerra de Menezes, ele quando entra para socorrer, porque às vezes tinham casos mais complexos, um desencarne às vezes muito violento, que é aquele caso, né? Existe uma diferença entre desencarnar e morrer, né? Você pode morrer, mas não desencarnar. E acontece muito isso, porque como é uma festa, carnaval, carne nada vale, é uma festa da carne, né? Onde nós estamos muito ligados ainda aos instintos, né? Ainda primitivos, né? Então o companheiro às vezes desencarna num estado de loucura, como se fosse, o que está acontecendo? O que aconteceu comigo? Eu estava ali brincando, estava me esbaldando, de repente eu estou aqui, o que é isso? Então, é por isso que chama Nas Fronteiras da Loucura, que as pessoas desencarnam às vezes de uma forma tão rápida, tão violenta assim, que chega num estado deplorável mesmo. E às vezes tem certos casos muito complexos que o doutor Bezerra de Menezes precisava interceder. E eu achei muito interessante uma frase do Dr. Bezerra de Menezes, que ele diz assim, ele, né, um espírito na evolução dele, ele olha assim e fala assim, eu não quero pensamentos de julgamento. Ele, claro que ele não falou assim desse jeito, né? Ele é muito carinhoso, né? Desculpe, me perdoe, ele é muito carinhoso. O Dr. Bezerra de Menezes é muito carinhoso. Eu que me empolguei aqui, estou embalado. Mas é isso, gente, tá? Então ele dá uma advertência aos tarefeiros, para que nenhum tarefeiro chegue com uma ideia preconcebida naquilo que eu estou dizendo. Eu não avisei, olha eu que não quero que dá isso. Não. Ele colocou mesmo, estamos aqui para socorrer, estamos aqui para ajudar, certo? E aí o que acontecia? Até nas outras bases que ele tem, porque ele espalha as bases, né? E aí às vezes aquela base tinha um problema muito sério. Aí, por exemplo, eles não conseguiam socorrer. Vamos lá, vamos supor, a base é no Campo de Santana. Aí vamos supor que tem uma base em Madureira, uma base de socorro em Madureira, né? Aí teve de repente um desencarne lá que a coisa está muito complexa, né? E aí eles falam, leva para a base melhor, né? Para aquela base que ela tem mais recursos. Então ele tem assim, é transferido, como se fosse uma transferência de um hospital para o outro. É coisa interessante isso, rapaz. Leva para lá. Não, lá eles têm mais recursos para socorrer esse irmão. Coloca o espírito que está muito atordoado, aplica um passe nele que ele vai entrar num momento de sono, para ele descansar, para se acalmar, né? E outra coisa muito interessante que tem nesse livro aqui, gente, olha a importância da prece, né? Olha só a importância da prece. Grupos, tem umas equipes que registram as preces, uma equipe que fica só olhando. Aí o doutor Bezerra de Menezes, ele às vezes vai explicando o que é que está acontecendo, né? Por exemplo, a pessoa está lá brincando, né? Está se divertindo no carnaval, mas é uma pessoa que está consciente, né? Ela, não, eu quero me divertir, eu vou ter cuidado. Aí o doutor Bezerra de Menezes fala, olha como é que ele ficou. Ele saiu de casa e fez a sua prece. Então é como se ele tivesse protegido realmente. Então ele está brincando, não, eu vou brincar com segurança, eu não quero confusão, não quero nada. E ele vai protegido. E outra coisa muito interessante que reflete ali, as emanações que saem das casas, das mães, né? Mas meu filho foi brincar carnaval. Pô, aí a mãe está em casa. Isso, olha a importância disso, hein, gente? Né? É como o Chico Xavier fala, a prece de uma mãe, ela arrebenta o céu, né? Abre as portas, arrebenta as portas do céu. A prece de uma mãe é importantíssima. Então, quer dizer, o doutor Bezerra de Menezes vê aquelas preces, aqueles eflúvios chegando ali. E aí ele fala, olha a importância, né, da prece. Agora, aí ele fala também, mas o companheiro lá, ele olhando lá a festa, o companheiro não pode ficar refratário. Aí ele fala de você estar refratário. Que nem às vezes a gente ouve até dentro da casa espírita, companheiro que diz assim, reza por mim, tá? Faz uma prece por mim. Cara, quem tem que fazer a prece é você. O principal é você, claro. Mas se uma pessoa fizer uma prece para mim não vai me ajudar, vai ajudar, mas você também precisa se ajudar, não é? Então, às vezes ele falou assim, a pessoa não pode ficar refratária, querer que façam prece por ele. Não, vai me ajudar aí, me ajuda. Não. Você também tem que fazer a sua parte. E aí ele fala realmente do uso das drogas, tanto lícitas quanto ilícitas.
Porque você está naquela coisa, se drogou, né? Se embebedou ou usou droga, você fica refratário. Completamente refratário, não atinge, é um negócio impressionante. Ele falando o que acontece no organismo, você fica impermeabilizado, né? Aí ele fala também do caso de 4 irmãos, de 4 rapazes, né? Foram 4 ou 5 rapazes que estavam num carro, né? Foram para farra, agora vamos voltar para casa, pô, vamos lá embora, a vida é bela, não sei o que, a vida é curta, isso tudo é muito bom. Resultado, no trânsito, no carro, né? O carro se desgovernou e caiu dentro do canal do Mangue, né? Tem um caso ali que eles relatam. E aí, olha o que ele relata. A avó de um daqueles meninos chegando, uma avó desencarnada, chega até ali, né? Para tentar socorrer. E aí diz que o caso mais difícil de ser resolvido era justamente o do motorista, que ele estava completamente alucinado. Tinha usado muita cocaína, né? Estava completamente alucinado, né? E quando ele chega no plano espiritual, era uma perturbação total. Era assim, difícil de tratar dele. Estava com dificuldade de cuidar dele. Mas teve outro ali, né? Diz que esse que a avó chega para socorrer era o que mais dizia: gente, vamos com calma. Apesar de também estar meio alucinado, mas parecia que estava mais consciente, né? Então, gente, esse é o trabalho do Dr. Bezerra de Menezes. E outra coisa, uma coisa muito interessante, quando eles vão visitar lá uma tal de Noemi, que havia tentado suicídio, né? Quando eles vão lá, vamos ver como é que ela está, num hospital, no plano, né? E outra coisa também, eles atendem até um encarnado, né? Porque às vezes você entra num coma alcoólico, né? Ou teve um desmaio, sofreu uma agressão, sofreu um desmaio, eles atendem até o encarnado também, né? Aquela que houve a tentativa do suicídio, aí o doutor Bezerra de Menezes vai até lá, né? E chega lá um que foi pai dela encarnado, e estava ali auxiliando também, junto com ela ali. Aí ele chega e comenta: não, olha só, tá vendo? O caso dela é muito difícil e tal, mas graças a Deus ela já saiu daquele sono, né? Primeiro deram aquele sono para ela se revigorar, ela estava melhorando. E aí tinha um dos trabalhadores da equipe que disse, o trabalhador desencarnado, trabalhador espiritual, disse assim: olha, quando eu estava encarnado na Terra, eu nunca fui ligado em religião, não seguia religião, tá? Mas aí ele falando, né, como ele passou a se entregar no trabalho do Cristo ali. E aí o doutor Bezerra de Menezes, nesse livro fala, ele diz assim: meu filho, é 1000 vezes melhor uma pessoa que não tem religião, mas se entrega nesse trabalho do próximo, seguindo a doutrina do Cristo, não é? Que segue a doutrina do Cristo, do que uma pessoa que tem religião e utiliza para explorar os outros, né? Ou seja, fazer ritual, não é só apenas um ritual. E quando eu estava falando das pessoas, às vezes, que vêm para a doutrina espírita, aí faz aqui como se fosse um ritual. Aí vamos lá, eu assisto a palestra, não, fiz um monte de besteira lá fora, né? Aí eu vou para o atendimento fraterno, né? Vou me confessar, é como se fosse se confessar no padre. Eu venho no atendimento fraterno. Bom, começou: olha, você tem que passar por uma sala. Então vamos lá, tem que assistir tantas palestras. Ele assiste a palestra, bebe água fluidificada, leva para casa, e água fluidificada. Bom, acho que a coisa tá bom, mas aí a pessoa não muda em nada, né? Isso aqui é só um complemento, tá entendendo? A verdadeira mudança tem que estar dentro de nós. Então, né, nós temos que tomar cuidado justamente com isso, com essas ideias preconcebidas, e começar a levar essas ideias preconcebidas, como eu estava falando ali, de às vezes não deixarem um companheiro, né, da Umbanda ou do Candomblé se manifestar numa reunião mediúnica, e querer transformar isso em virtude, né? Por favor, gente, não é isso que a doutrina ensina, não, hein? Não é isso que a doutrina ensina. Infelizmente, tem companheiros levando para esse lado. Como eu já soube de casos que, por exemplo, chegou um companheiro que era ex-presidiário, chegou numa casa espírita, ele cumpriu a pena dele, estava se reformulando, trabalhando, querendo ser uma pessoa de bem, cumpriu a pena dele, acabou. Descobriu o espiritismo, foi frequentar a casa espírita. Lamentável, gente, olha que lamentável isso, né? Nós, como espírita, que estamos dentro do movimento espírita, precisamos pensar nisso. A casa não permitiu que ele frequentasse. Nesse ponto eu bato palma para os nossos irmãos evangélicos, sabia? Eu bato palma, porque eu tenho certeza
que eles com aquele jeito deles, né, com os nossos irmãos evangélicos, né, com aqueles trejeitos deles, aqui, ó, o pastor, né, ia chegar assim e falar, esse aqui, ó, ex-presidiário, cumpriu a pena dele, mas olha aqui, ó, aceitou Jesus, é um novo homem, não é? Não é assim que eles fazem? Gente, nós erramos, hein? Eu estou dizendo nós, né, porque somos espíritas, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, gente, né? Não podemos ter esse tipo de atitude. Como eu soube uma vez, infelizmente, de um músico, o rapaz era músico profissional mesmo, mas ele tinha problema com drogas, ele era viciado, né, em drogas. E ele chegou um momento que ele precisava se tratar, ele queria se tratar. Então ele conversa vai, conversa vem, conversa com um, conversa com ele, chega assim, meu irmão, você conhece a doutrina espírita? Ele se encantou com a doutrina espírita, passou a ler os livros, prece e tal. E você sabe que a atenção tem que ser constante, né? E ele não usava, ele continuou no trabalho dele e ele via que ele não estava mais usando drogas, ele não sentia nem a necessidade do uso de drogas. E ele queria dar uma retribuição à casa espírita. Como ele era músico e ele entendia, né? Ele queria dar aulas de música para o grupo jovem. Meu Deus do céu, gente, meu Deus do céu. Reuniram-se e diziam que um drogado, nem chamaram de ex-drogado, de um drogado não pode frequentar aqui. Gente, nós não estamos aqui para isso não, tá? Quem somos nós? Quem é você? Quem sou eu para julgar? Dizer você? Rapaz, não é por nada não. Portanto, não julgueis para não ser julgado. Olha aqui, ó. Eu estou julgando, né? Espírita, estou falando da gente, porque a roupa suja você lava em casa, né? O espírita está lá, pô, carnaval, você gosta de samba, né? Não presta, você não sei o que, tá. Ó, olha o dedo aqui, ó. Está apontando para ele. Ele aponta um, mas tem três para ele. Quer dizer, não julgueis para não ser julgado, por quê? Porque naturalmente ele está apontando um defeito no outro que é dele, né? E o dedo para cima pedindo misericórdia, né? Do Pai Nosso, né? O dedo para cima, misericórdia, assim, não, mas como é que você pode pedir misericórdia, né? Se você está julgando, está atacando o outro, se você não perdoa. Então, gente, a nossa doutrina, ela tem uma responsabilidade danada. Isso aqui, o espírita não acredita, o espírita sabe. Então, pelo amor de Deus, gente, é por isso que tem muito espírita falido no plano espiritual, né? Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque, gente, nós temos acesso a tudo isso aqui. E no final, fazer isso, querer transformar as coisas, não é? Não podemos, e querer transformar em virtude, e principalmente nesses 4 anos que nós tivemos aí, gente, pelo amor de Deus, eu tenho um conhecido, ele não é nem muito íntimo, eu passei até a conversar depois com ele, um companheiro espírita, atuante, né? Palestrante, era sempre chamado, as palestras dele sempre baseadas no Evangelho, sempre. Rapaz, aí um belo dia, eu conversando com ele, por causa desse problema que nós tivemos aí nesses últimos 4 anos, né? E falou que não, você não está me chamando mais por quê? Não chamo mais por você por causa da sua ideologia política. E ele nunca levou pensamento político, tanto que, por exemplo, quando houve esse problema, muitos dirigentes, sabiamente, muitos presidentes de casas espíritas, sabiamente, não levaram a discussão política para dentro da casa espírita, porque nós não temos educação. Nós queremos que a nossa verdade é que prevaleça. Aqui, ó, como diz Voltaire aqui, ó, Voltaire, não esquecemos daqui, ó, posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. Não sou eu que estou dizendo, foi ele aqui, ó. Acabou. Rapaz, ele conversando comigo, né? Eu não tinha muita intimidade com ele. Um dia ele falando comigo, Giovanni, eu fiquei bobo. E ele é uma pessoa que sempre me chamava para fazer, mas por causa, quer dizer, gente, a doutrina espírita, ela não tem partido. A doutrina espírita não segue partido nenhum. Nossa doutrina não tem partido. O partido da doutrina espírita é o amor ao próximo, é a reforma íntima. Isso é o nosso partido, né? É se ligar com Deus, é procurar ser uma pessoa melhor, respeitar o próximo, até com essas frases aqui, sim, independente da ideologia. Agora, o cidadão espírita, ele tem direito de escolher o candidato que ele quiser, a ideologia que ele quiser.
Você não tem que... Proibiu o cara até de fazer uma palestra porque descobriu a ideologia dele, porque ele pensa diferente de você. Aonde está escrito isso? Aonde que está? Olha o preconceito aí, né? Então está aqui, ó. Posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. Você tem esse direito de se manifestar. E aí sim o cidadão espírita, de acordo com o que a gente aprende, aí sim você tem que ter a postura. Não, pelo que eu aprendo, eu vou continuar respeitando o meu companheiro, independente da forma que ele pensar. Não, pelo que eu aprendo, né? Jesus, ele ajudava a todos. Preconceito contra a mulher, né? Jesus, ele foi lá, abraçava as mulheres, né? Os leprosos, né? O leproso era como se fosse um morto-vivo. Você ainda perdia os seus bens. Olha só, hein? E aquilo era a lei lá deles. E Jesus era contra justamente aquilo. Ele iria lá ajudar, né? Aliás, também uma outra coisa aqui, né, que muda, né, a versão, né, quando começarem a dizer que carnaval lê as fronteiras da loucura que tu vai ver, né, não sei o quê. Outra posição do doutor Bezerra de Menezes, quando ele começa a tratar a Noemi, né, ele faz uma regressão, né, na hora lá. E o doutor Bezerra de Menezes, olha só, imagina Jesus, né? O doutor Bezerra de Menezes, ele já tem condições de olhar para cada um de nós e fazer um diagnóstico através das nossas reencarnações. De repente, fazer um tratamento em você, olhando assim, bom, olha só, o caso dele está muito difícil, né? Ele precisa fazer uma regressão. Né? E no caso da Noemi, fizeram uma regressão que ela foi até 1832, ela estava reencarnada em Portugal. E aquelas pessoas que estavam envolvidas, né? Porque ela tenta se matar, por quê? Porque o marido dela se envolve com a mãe dela. Né? No momento lá de euforia do carnaval, o marido dela tem um romance com a mãe e ela tenta se matar. Certo? E aí ele vai até Portugal em 1832 e descobre o que aconteceu para eles virem com esse problema. E ali começar um tratamento. Você está entendendo? Então é muito interessante esse livro aqui. Então é um livro que, infelizmente, alguns companheiros, discordo de alguns companheiros aí, quando pegam esse livro para demonizar a festa do Momo aí. Certo? Então não é assim, o doutor Bezerra de Menezes, ele não está lá para demonizar, ele está para ajudar. Então nesse momento que nós estamos aqui, como eu falei, que tem lá os trabalhadores que ficam registrando as preces, né? As preces que a gente vai mandando. Então vamos aproveitar esse momento para fazer isso, que nós estamos reunidos aqui, ó, mentalizar, fazer uma prece, né? Para que esses trabalhadores do doutor Bezerra de Menezes, que registram, ficam lá registrando, né? Ó, chegou essa prece aqui, como é que vamos trabalhar? Então que coisa interessante, você vê que uma prece não é uma coisa à toa, né? Olha, eles olham assim, vamos fazer chegou essa prece aqui, vamos trabalhar. Então nesse momento que nós estamos aqui, ao invés de demonizar, né, fazendo, eu sou diferente, eu já passei disso aí, isso não faz mais parte da minha vida, não. E outra coisa, se você gosta de brincar carnaval, não fique constrangido em dizer, mesmo que o espírita xiita ele torça o nariz, não fica constrangido não. Você tente fazer justamente isso, né? Eleve o seu pensamento a Deus, brinque, se divirta, mas em paz, né? Vamos rezar aqui, vamos fazer uma oração para que tenha muita turma do deixa disso, né? Aquela turma do deixa disso que evita a confusão, né? Vamos fazer essas orações para isso, né? Porque é também um momento que muitos músicos ganham dinheiro nesse momento, aproveitam para ter um salário, um pouco mais de renda. Quantas pessoas trabalham, né, no carnaval? Várias pessoas. Vamos orar para essas pessoas, para que elas ganhem, né, tenham o seu ganha-pão honestamente, ao invés de ficar, tá vendo? É bem feito. Que é isso, gente? Bem feito? De que vamos fazer a oração para que o doutor Bezerra de Menezes, com a equipe dele, receba muitos eflúvios lá, muitas vibrações boas, para que a festa termine em paz, né? Com menos morte, com menos acidentes, com as pessoas tendo mais consciência, né? E outra coisa, e se você, agora, nós aqui aprendemos o quê? A trabalhar a nossa reforma íntima, né? Se você vai sair, como a gente está aprendendo a se conhecer mais, se você está ali, aí você fala, olha, se eu sair,
eu acho que eu vou ter queda. Eu acho que eu vou me deixar levar, né? Então, o que é que você faz? Se você sente isso, que você vai se enfraquecer naquele momento, fica em casa. Aí sim, fica, mas não é demonizar, não, pelo amor de Deus, né? Ninguém aqui é Deus, isso cabe a Deus. Nós não somos Deus e nem somos agentes, não recebemos credenciais de Deus para sair julgando os outros, tá? Então, agora, se você sentiu isso, não, eu acho que se eu sair, eu vou me meter na bagunça, eu vou fazer besteira. Fique em casa, aí sim, fique em casa, faça a sua prece, leia um bom livro, assista um bom filme, isso sim, aí sim, faça isso. Mas se você sai, brinca, e como o doutor Bezerra de Menezes falou, que vai os eflúvios, faça uma prece, faça assim a prece para que tudo corra bem, isso sim, esse é o que nós devemos fazer, certo? E por que não encarar o carnaval como um dia a dia normal? Não entrar em depressão, né? Para quem gosta, não entrar em depressão, porque o carnaval acabou, né? Porque a pessoa tem gente que fica em depressão, quer dizer, aí se você fica em depressão, poxa, isso aí tinha que ser o ano todo, né? Quando começa a tocar aquela musiquinha, né? Quem parte leva salgado, aquilo dá uma, né? No carnaval, aquilo dava uma tristeza, né? No último dia de carnaval, você olhava, pô, tá acabando. Não, gente, pelo amor de Deus, acabou. É uma nova fase que você entra, acabou, aquilo ficou para trás, né? O carnaval é isso, né? Então tem lá a alegria dos blocos, né? Infelizmente a gente enfrentando, comparando com o nosso cotidiano, né? Vamos comparar com o nosso cotidiano. Tem os dias excelentes, né? Que parece que os dias sorriem mais para a gente, como também às vezes tem os problemas, né? Os obstáculos que deixam a gente meio assustado, né? E o mais importante, como o Divaldo Pereira Franco falou, o que nós precisamos, ele também é outro, gostei muito de uma palestra dele sobre o carnaval, não demonizou o carnaval, todo mundo esperando que ele fosse demonizar nada. E quando ele fala assim, utilizando o carnaval no nosso cotidiano, gente, só uma coisa que vocês têm que fazer, tiremos as máscaras, né? Não seremos, temos que ser nós mesmos e não se transformar em personagens, né? Principalmente nós que somos espíritos, tá bom, gente? Então, que Jesus nos abençoe, tá? Lembremos disso, nesse momento aqui, quando chegarmos em casa, vamos mandar boas vibrações para a festa, tá bom? Vamos seguir o exemplo do homem aqui, ó, Dr. Bezerra de Menezes, tá bom? Livro Nas Fronteiras da Loucura, tá bom? Vamos tirar esse estigma que alguns companheiros equivocados colocaram, tá bom? Então, que Jesus nos abençoe, que possamos voltar para os nossos lares fortalecidos e fazer a oração, sim, para que tudo corra bem. Isso sim, esse é o nosso dever, tá bom? Que Jesus nos abençoe.